Antes do dilúvio, antes das tábuas da lei, antes dos reis e das guerras, houve um homem que caminhou com Deus. Um homem tirado do meio dos mortais para testemunhar os segredos celestiais. Seu nome era Enoque. Esta é sua história. Uma história oculta, esquecida, banida. Mas hoje, ela volta à luz. Eu era apenas um homem, filho de Jared. Trabalhava a terra e contemplava os céus, como quem contempla o desconhecido. Nunca busquei grandeza, mas Deus me chamou pelo nome. Enoque, disse ele, levanta-te, caminha comigo. Quero te mostrar aquilo que está escondido dos homens. Assim começou a jornada de Enoque, elevado além dos limites da carne, guiado por anjos aos portais do invisível. Lá ele viu os pilares flamejantes que sustentam os céus. As águas acima das águas. E as câmaras onde se formam as almas dos que ainda nascerão. Onde estou? Estás no limiar do trono do Altíssimo. Mas nem tudo o que verás será belo. Enoque diz: E então vi a queda. Nos dias antigos, os homens se multiplicaram, e suas filhas eram belas. Os vigilantes, anjos enviados para vigiar e guiar a humanidade, olharam para elas e desejaram. Contra a ordem do céu, desceram à terra 200 anjos, liderados por Senjasa. Fizeram um pacto. Juremos uns aos outros, e que nenhuma mão recue, até que tomemos esposas humanas e geremos filhos com elas. E assim nasceu o grande pecado. As filhas dos homens deram à luz aos Nefilim, gigantes de proporções e fome descomunais. Vi os filhos dos anjos pisotearem a terra. Eles devastavam campos, devoravam animais, homens e até uns aos outros. A terra clamava, as árvores murchavam, o céu se calava. Os vigilantes não trouxeram apenas o pecado da carne, trouxeram conhecimento proibido. Azael ensinou os homens a forjar espadas. Baraquel revelou a astrologia. Senjasa ensinou encantamentos e o uso de raízes. As mulheres passaram a se maquiar, a adornar-se com metais, e a feitiçaria se espalhou. Os homens aprenderam a matar com arte. Aprenderam a esconder o coração com vaidade. O mundo afundava em luxúria, guerra, mentira e idolatria. Ouvi a terra gemer. O sangue dos inocentes subia como fumaça diante do trono de Deus. Senhor dos senhores, até quando suportarás tamanha impiedade? E Deus respondeu com justiça. Mandou Rafael prender Azael nas trevas.
enviou Gabriel para lançar os filhos dos vigilantes uns contra os outros. Mandou Miguel anunciar: nenhum perdão haverá para os vigilantes. Serão acorrentados por 70 gerações. Enoque, escreva: tudo o que vês, tudo o que ouves, para que as gerações futuras saibam o que houve quando os anjos abandonaram o céu. Eu tremi, mas respondi: Se for tua vontade, eu aceitarei. Ainda que meu coração se quebre, escreverei o que deve ser escrito. Assim começou o livro de Enoque. Uma advertência, um registro, uma chave. O mundo estava manchado. Os céus em guerra. Enoque, o homem que andou com Deus, agora carregava a verdade e o peso da eternidade. Escrevo para vós que ainda não nascestes. Que saibam, que se lembrem, que se preparem. Enquanto os homens dormiam, os céus estavam em alvoroço. A corrupção não era mais apenas uma semente, era uma árvore de raízes profundas. E sua sombra cobria toda a criação, o mundo afundado em pecado. Caminhei entre os homens e vi. Vi o que o céu já lamentava. As cidades estavam cobertas de fumaça. As mãos manchadas de sangue. Eles forjavam espadas com o ferro das montanhas. Cantavam canções de guerra enquanto celebravam a destruição dos próprios irmãos. As mulheres adornavam seus rostos com pó escuro e delineavam seus olhos com minérios ensinados pelos vigilantes. O encanto havia substituído a verdade. O poder, a misericórdia. Vi mães oferecerem o que tinham de mais precioso diante de altares erguidos aos gigantes. Os Nefilim, filhos híbridos dos anjos caídos com as mulheres humanas, tornaram-se predadores. Comiam tudo o que a terra produzia. Quando nada mais saciava, voltavam-se contra os próprios homens. Os rios se tornaram vermelhos. A floresta silenciou. Até os animais fugiam da presença deles. Então, ouvi um clamor subir da terra como fumaça negra. A terra carregava o lamento dos inocentes. As almas dos justos mortos gritavam diante do trono de Deus. Até quando, Senhor dos Espíritos? Até quando nos deixarás sem justiça? 4 grandes anjos se reuniram. Miguel, o defensor. Rafael, o curador. Gabriel, o anunciador. Uriel, o guardião da luz e do tempo. Eles olharam para a terra e choraram. O Altíssimo me chamou.
Sua voz era como trovão e brisa ao mesmo tempo. Enoque, vem. Escreve tudo o que eu ordenar, pois chegou o tempo da sentença. Então Deus pronunciou o juízo sobre os anjos caídos. Azael, tu revelaste aos homens os segredos do ferro e da violência. Por isso, serás acorrentado nas trevas, em um deserto sem nome, sob pedras cortantes. Ali ficarás até o grande dia do julgamento. Não verás luz novamente. Eu vi quando Rafael o prendeu. Um poço foi aberto no meio do vazio. Rochas negras engoliram Azael. Sua luz se apagou. Sua voz calou. Senjasa, o líder da rebelião, recebeu outra sentença. Tu e teus aliados sereis acorrentados por 70 gerações nas entranhas da terra, e no dia da consumação, sereis lançados no fogo eterno, onde não há esquecimento nem fim. Uma névoa cobria os vales. Uma tristeza pairava nas montanhas. Então vi águas, muitas águas, rompendo as fontes do abismo. Vi o céu escuro rasgar-se e despejar chuva sem fim. Este será o teu fim, ó geração corrompida. Deus chamou outro homem justo descendente de Enoque e revelou-lhe a missão de preservar a criação. Noé, a ele foi confiado o plano da arca, uma arca para guardar sementes, espécies e esperança. Mas o juízo não era apenas sobre a carne, era também espiritual, pois os gigantes estavam sendo mortos, sim, mas seus espíritos não morriam. Vi quando os espíritos dos Nefilim saíam de seus corpos ao morrer. Eles flutuavam, invisíveis, famintos, errantes. Esses serão chamados de espíritos malignos. Eles são o eco da rebelião. Esses espíritos tornaram-se as sombras que percorrem o mundo até hoje. Fantasmas de uma culpa antiga, rastro de um pecado celestial. Fui chamado a um monte entre o Líbano e Senir. Ali estavam os vigilantes reunidos, com os rostos cobertos de vergonha. Intercede por nós, Enoque. Escreve uma petição. Implora ao Altíssimo. Pede misericórdia. Eu escrevi. Subi ao céu. Entreguei a petição. Mas a resposta foi clara, como o cristal mais puro. Não haverá perdão. Vocês eram celestiais e sabiam o que faziam. Suas obras são irreversíveis. Seus espíritos, espalhados como praga. E vocês, Observadores, serão apagados. Enoque não era apenas espectador, era o escriba escolhido.
Ele carregava agora não só as visões, mas o peso da verdade. Senhor, por que eu? Sou apenas pó diante de tua grandeza. Porque você é fiel. Porque você verá o que ninguém viu. E escreverás o que muitos se recusarão a aceitar. O céu pronunciou o julgamento. A terra se preparava para ser lavada. Mas no centro do caos estava um homem com um pergaminho na mão e o destino da humanidade sob sua pena. Os céus estavam em silêncio. A terra tremia com os passos da injustiça. Mas então, uma nova visão foi entregue a Enoque. Uma revelação que atravessaria eras. Uma profecia escrita não para o seu tempo, mas para o nosso. O Senhor me mostrou as semanas da história. Não semanas de dias, mas de eras, como correntes de um rio eterno. Na primeira, vi o nascimento da criação. Na segunda, a corrupção cresceu como uma árvore envenenada. Veio o dilúvio, o pacto com Abraão, a lei com Moisés. Os reis e profetas se ergueram e caíram. E então, chegamos à 7ª semana. A 7ª era a era da apostasia, a geração que teria o conhecimento, mas o negaria. Veriam os céus abertos, mas cobririam os olhos. Ouviriam a verdade, mas tapariam os ouvidos. Mas mesmo ali, no meio do abandono, o Senhor separaria um remanescente, os eleitos, aqueles que ouviriam a voz antiga e se preparariam para a 8ª semana. A 8ª semana começaria com o juízo sobre os opressores. Os reis que exploraram os fracos. Os sacerdotes que corromperam os altares. Os mestres que venderam sabedoria por prata. O julgamento se ergueria não apenas sobre nações, mas sobre cada homem, cada alma, cada decisão secreta. Então vi uma luz nas alturas. Um trono cercado por fogo e nuvens. Ao centro, um homem, mas não um homem comum. Seu rosto brilhava mais que o sol. Seus olhos eram rios de julgamento e misericórdia. Perguntei ao anjo ao meu lado: quem é ele? Este é o Filho do Homem, revelado antes da criação. Escondido até o tempo do fim. Ele julgará os reis. Ele separará os justos dos ímpios. E ele estabelecerá um reino que não terá fim. Um a um, os nomes são lidos. Os justos sorriem em lágrimas.
Os ímpios tremem, pois nada estava escondido. Vi reis rasgando seus mantos. Vi generais pedindo rochas para cair sobre eles. Mas o tempo de misericórdia já havia passado. Enoque viu um tempo distante, um ponto onde as profecias tocariam a realidade. 70 gerações os vigilantes seriam acorrentados, disse o Altíssimo. Mas ao final desse ciclo, as correntes começariam a trincar. Vi os abismos tremerem. Vi os olhos dos anjos caídos reacenderem com medo, pois sabiam, o tempo deles estava terminando. Não como data exata, mas como símbolo profético, o limiar entre o mundo velho e o que virá, onde o relógio divino alcança a 9ª semana. A 9ª semana traria o juízo universal. Nenhum povo ficaria sem testemunha, nenhum altar sem fogo. E então viria a 10ª, a última, um novo céu, uma nova terra, onde a justiça habitaria eternamente. A rebelião terminaria, os vigilantes seriam apagados, os espíritos malignos cessariam seu tormento, e os justos brilhariam como as estrelas do firmamento. Filho do pó, escreve, disse o Senhor, pois estas palavras não são para agora, mas para a geração que verá o fim. E então escrevi com lágrimas e esperança, para que, quando ouvirem meu nome, saibam que o tempo chegou. Depois de revelar o destino dos vigilantes, os mistérios das 10 semanas e o surgimento do Filho do Homem, Enoque foi levado ainda mais longe, para ver os mundos invisíveis, os bastidores da criação, os lugares onde o tempo para, e a eternidade sussurra seus segredos. Vi portas se abrindo acima das estrelas, luzes que não queimavam, vozes que não falavam, mas penetravam a alma. Fui levado pelos anjos a um lugar onde o ar brilhava como cristal e os ventos tinham som de harpas. Este, disse o anjo, é o limite dos céus inferiores, onde a criação visível termina e o invisível começa. Lá, não havia noite, não havia tempo, apenas a presença do Altíssimo como uma melodia sem fim. Enoque contemplou os repositórios dos elementos, viu os almoxarifados do trovão, os depósitos do vento, os reservatórios de gelo, guardados por seres que pareciam montanhas com olhos. Tudo estava ordenado. Cada raio, cada chuva, cada brisa, seguia uma ordem que os homens jamais entenderiam. Vi como a neve esperava silenciosamente seu tempo de cair. Vi como as águas se curvavam ao comando de Deus. O universo era um organismo, vivo, inteligente e obediente. Fui então levado a um vale profundo, envolto em escuridão, mas ardendo em fogo. Colunas de chamas subiam e desciam como respirações vivas. Ali estavam os vigilantes caídos, presos, envoltos em correntes de luz, escura uma luz que queimava, não iluminava. Eles gritavam, mas seus gritos não cruzavam o firmamento. Olhos vazios, rostos antes gloriosos, agora deformados pelo próprio orgulho. Os vigilantes sabiam. Estavam ali até o grande dia do juízo. Não havia misericórdia. Não havia esperança. Depois fui levado ao Sheol, o mundo intermediário das almas. Havia ali 4 câmaras. Em uma, os justos repousavam, suas almas eram como faíscas em paz, embaladas por canções celestiais. Em outra, os arrependidos aguardavam julgamento com temor e reverência. Mas as outras estavam cheias de gritos. Os ímpios, homens que haviam devorado a verdade, profanado vidas, rido da justiça. Suas almas vagavam como sombras mutiladas. Não havia chão, não havia céu, apenas espera. O Sheol era a antessala da eternidade, o reflexo do que cada um havia escolhido em vida. E então vi o lugar do fogo eterno, o fogo que nunca cessa, um vale onde as colunas de fogo dançavam como serpentes, onde os que rejeitaram o Altíssimo eram consumidos sem fim. Não havia pele, não havia nome, apenas o eco da própria rejeição. Este era o inferno verdadeiro. Não como punição apenas, mas como consequência, era o lugar reservado para espíritos rebeldes, anjos caídos,
e os filhos da injustiça. Após o terror, fui conduzido a um monte mais alto que todos, e sobre ele estava o trono do Altíssimo. Um rio de fogo fluía sob seus pés. Arcanjos cantavam como trovões suaves, e diante dele estava o livro da vida. Ao lado do trono havia um jardim oculto. No centro, a árvore da vida. Seus frutos eram como cristais vivos. E o Senhor disse: aos justos darei deste fruto no dia da restauração, e viverão para sempre. Vi também que toda a criação, o sol, a lua, as estrelas, os ventos, os mares, os animais, tudo obedecia à voz de Deus. Apenas os homens e os anjos caídos se desviaram. Por isso, no dia do julgamento, a criação seria testemunha contra os ímpios. O sol diria: eu obedeci. A lua diria: eu cumpri meu ciclo. As estrelas gritariam: fomos fiéis ao nosso curso. E os homens ficariam sem resposta. O Altíssimo me fez ver o céu e o inferno, para que eu entendesse o peso da escolha humana, para que eu escrevesse não por vaidade, mas por compaixão. Escreve, Enoque, disse o Senhor, para que aqueles que vêm depois de ti saibam que há um caminho e uma consequência para quem o ignora. Enoque viu o que nenhum homem jamais vira, e voltou com palavras que o mundo se recusou a ouvir, mas que agora ecoam novamente. Depois de mostrar os reinos ocultos dos céus e os abismos da perdição, o Senhor levou Enoque a ver algo ainda mais profundo, a história completa da humanidade, não como os homens a contam, mas como o céu a vê. Senhor, perguntei, que mais resta ver? E ele respondeu: agora verás o tempo, não como uma linha, mas como ciclos, uma história que se repete até seu fim redentor. E então tive a visão das 10 semanas. Na primeira semana vi a criação do homem, a formação de Adão, o sopro do Altíssimo, o jardim em paz. Mas já na segunda semana, as trevas surgiram. Caim matou seu irmão. As cidades ergueram-se em orgulho. O homem se afastou do Criador, e a maldade se multiplicou. A terra gemeu, e o dilúvio veio como justiça. Na terceira semana, Enoque viu o surgimento de Abraão, um homem entre as nações idólatras que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Dele surgiria um povo separado, portador da promessa. A quarta semana trouxe a lei Moisés no Sinai, o fogo no monte, os mandamentos eternos. O homem havia recebido o caminho da justiça, mas nem mesmo a lei bastou, pois na quinta semana vi os reis, alguns justos, outros ímpios. Vi os profetas serem mortos, suas palavras lançadas ao vento. A corrupção penetrou os palácios, os templos, os corações. Na sexta semana vi o exílio, o povo de Deus espalhado, a glória do templo retirada. A fé foi trocada por ouro, mas mesmo na dor, restava uma promessa. A sétima semana foi um tempo de silêncio e conflito. O céu parecia distante e a terra entregue a si mesma. Os homens se diziam livres, mas estavam acorrentados por dentro. A justiça se escondia, a mentira se assentava em tronos. Mas mesmo ali, uma chama ainda ardia. Vi que, no fim da sétima semana, surgiria um povo distinto, os eleitos, não por linhagem, mas por fé. Gente que ouviria a voz que o mundo esqueceu, que voltaria os olhos para o céu, enquanto todos os outros olhavam para si. E então, a oitava semana começou. A oitava era o início do juízo. Os opressores seriam desmascarados. Os que abusaram da justiça seriam confrontados. Os reinos da arrogância seriam abalados. E os justos seriam reunidos. Vi tronos desabando, muralhas sendo engolidas pela terra. Vi homens que governaram multidões clamarem por um segundo de misericórdia. Mas não havia eco, pois a sentença já havia sido dada. Na nona semana, a luz da verdade seria revelada a todas as nações. Não haveria mais véu. O conhecimento oculto viria à tona. Os livros seriam abertos, e cada nome lido. E então vi a 10ª semana. Um novo céu, uma nova terra. Tudo o que havia sido quebrado, restaurado. Vi rios puros,
árvores que cantavam, campos sem espinhos. A morte não passeava mais entre os homens. O medo era apenas uma lembrança esquecida. O reino de Deus havia descido à terra, não como uma cidade, mas como uma presença. O Filho do Homem caminhava entre os justos, e os que haviam sofrido agora reinavam com ele. Vi os justos brilhando como constelações vivas. Suas vestes eram feitas de luz. Não havia fome, nem sede, apenas gozo eterno. Vi os antigos profetas sorrindo. Vi mártires dançando. Vi crianças brincando onde antes havia guerra. Mas Enoque também viu o fim dos ímpios. Aqueles que escolheram o mal até o fim. Aqueles que perseguiram a justiça, zombaram da verdade e adoraram a si mesmos. Vi que eles não estavam entre os vivos. Não por castigo, mas porque escolheram a escuridão. E agora, ela era tudo o que tinham. O tempo havia sido completado. A roda havia girado. O plano do Altíssimo havia se cumprido. Senhor, perguntei, e agora? E ele respondeu, agora escreve, para que os filhos do amanhã saibam o que foi, o que é e o que virá. E com a pena da eternidade, gravei nas tábuas do Espírito, a justiça não falhará, o mal não vencerá, o reino virá, e os que esperam no Senhor renovarão suas forças e viverão para sempre. O tempo de visões havia terminado. Os céus, os abismos, o passado, o futuro, tudo já havia sido mostrado. Restava apenas uma última etapa, o adeus. Enoque, o homem que caminhou com Deus, agora preparava-se para deixar a terra. Meus pés já não tocavam o chão como antes. Meu coração estava cheio, e ainda assim, pesado, pois eu havia visto a glória do Altíssimo e o horror da queda. Eu havia conversado com anjos e falado com as sombras. Carregava comigo palavras de eternidade, mas estava prestes a me calar. Reuni meus filhos e os filhos dos meus filhos, e todos se assentaram diante de mim, como quem ouve um testamento ou um suspiro. Com as mãos calejadas, Enoque lhes entregou os rolos. Neles estavam escritas as visões do céu e da terra, do tempo e do espírito, palavras que os sábios guardariam e os arrogantes esqueceriam. Filhos meus, disse eu, não vos deixo ouro, nem muralhas, nem exércitos. Deixo-vos um chamado. Caminhai na justiça, pois o dia do Senhor virá como veio para os vigilantes, como virá para os reis, como virá para vós. As coisas que vos contei não são lenda, são eternidade que se aproxima. Vi lágrimas em seus olhos. Vi dúvida também, pois o coração humano, mesmo quando escuta a verdade, vacila. Mas deixei a semente, e Deus regaria. Naquela noite, um brilho cobriu o monte onde Enoque morava, e o céu desceu. Uma voz me chamou do alto. Enoque, tu és meu. Vem. Não houve dor, não houve morte, apenas ascensão. E Enoque foi levado, corpo e alma. Não provou a morte, pois aquele que viu o que era eterno não poderia ficar preso ao que é passageiro. Quando cheguei à morada do Altíssimo, vi algo que meus olhos jamais poderiam imaginar. Vi todas as gerações diante dele, do primeiro homem ao último. Vi o tempo dobrar-se como pergaminho. Vi promessas cumpridas. Vi prantos transformados em cantos. E vi o reino que ele preparava, onde os justos não mais choram, onde o mal é uma memória apagada, onde o Filho do Homem reina com cetro de luz, e cada criatura canta o nome do Senhor. E o Altíssimo então falou com voz de trovão suave: Enoque, escreva uma última vez, não para teus filhos, não para a tua geração, mas para os últimos, para aqueles que viverão no limiar da consumação. E assim, escrevi para vós, vós que me ouvis agora, vós que fostes gerados em tempos de confusão, vós que vivem entre vozes mentirosas, tronos vazios e fé esquecida. Não tenham medo, pois o Altíssimo não mudou. O tempo das 10 semanas chega ao fim, a justiça se aproxima, e tudo o que foi profetizado se cumprirá. Enoque desapareceu, mas suas palavras permaneceram, guardadas por justos.
caçadas por reis, ocultas por séculos e agora redescobertas, não por acaso, mas porque chegou a hora. O que os vigilantes esconderam, o que os ímpios suprimiram, o que os séculos tentaram enterrar, está vivo, está entre vós, está se cumprindo. O relógio do céu está no fim de seu ciclo. As gerações dos anjos caídos se encerram. Os livros estão sendo abertos. O reino se aproxima, e aqueles que ouviram a voz de Enoque terão reconhecido os sinais, pois o juízo dos justos está prestes a ser revelado.